Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, estamos partindo agora para um avanço maior. E eu quero aproveitar desse momento para forçar um pouco a inteligência dos nossos inscritos e daqueles que acompanham o nosso canal. Basicamente, eu quero falar hoje sobre as próximas eleições de 2022. E sinto a necessidade de explicar algumas coisas para quem acompanha esse canal e queira raciocinar politicamente comigo. Então, eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que a eleição que se passará no Brasil em 2022, ela vai muito além do voto de cada homem e de cada mulher dessa terra. Está em jogo no Brasil algo muito mais importante do que se eleger Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes ou Lula. O que é que está em jogo e o que eu necessito explicar para vocês, e digo que essa matéria eu vou tratar em 4 vídeos, porque ela é vasta e eu preciso explicar para e passo para quem nos ouve e nos assiste aqui. Bom, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: o Brasil é um país da América do Sul, o maior país da América do Sul e a maior população que tem na América do Sul. São mais de 220 milhões de habitantes. E o Brasil se torna interessante para qualquer potência do mundo que tenha com ele interesses comerciais, interesses de parcerias honestas e interesse de domínio. É esse ponto que eu quero chegar. Nenhuma eleição presidencial é tratada na geopolítica do mundo como uma eleição de vitória da conquista, que você buscava uma terceira via, não encontrava, buscava um candidato que não tinha partido, e por assim as coisas andam. Você não estabelece partido, não estabelece candidatura, deixa a candidatura para acontecer, se juntam a quantidade de amigos ou não. Eu dou esse exemplo de vitória da conquista para que os senhores se lembrem do que ocorreu na eleição passada em Vitória da Conquista, onde você tinha a candidatura posta do prefeito daquela época, Ezen Guzmão, você tinha a candidatura do professor José Raimundo, e você tinha uma chamada terceira via que não existia e que aí, na última hora, lançaram a candidatura do professor Abel Rebouças, nada contra o professor, é claro, intelectual, importante nome da história de Vitória da Conquista, mas não tinha militância política, não tinha partido. E aí, o que aconteceu? Essas candidaturas de terceira via não aconteceram. Daí então, pequenos partidos com necessidade de eleger vereadores se juntaram e fizeram, como foi o caso de Davi Salomão e de Romilson Filho. E outros para marcar presença, como o PSOL e a Rede, com Maristela Schiavo. Então, o que é que eu quero dizer para você aqui agora? A eleição do Brasil, ela interessa a Rússia, a China, a França, a Europa toda e, fundamentalmente, os Estados Unidos da América. Para que você entenda onde eu quero chegar, eu quero contar uma pequena história para vocês. Meus caros e minhas caras, antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você nos fortalece, nos ajuda a pensar, nos ajuda a ler mais, nos ajuda a pesquisar mais para trazer discussões importantes aqui nesse canal para você. E pode também compartilhar os nossos vídeos e assim também continuará nos ajudando. Então, eu quero mostrar a eleição de 2022 fazendo um paralelo com
a eleição de 1960 no Brasil e de 1962. O Brasil ainda era um país roçaliano. A cidade de Vitória da Conquista talvez tivesse ali 40, um pouco mais, não, 40 mil habitantes, não tinha mais do que isso. A maioria dos bairros que existem em Vitória da Conquista hoje não existiam. O mesmo ocorria com Feira de Santana, com Alagoinhas e com o eixo Itabuna-Ilhéus. Mas o Brasil tinha naquela época uma influência muito grande da Rússia, que trazia o socialismo como solução. Por quê? Porque quem mais sofreu na Segunda Guerra Mundial foi a Rússia. Perdeu mais de 2 milhões de homens e libertou a Europa. Já, claro, junto com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. Porém, o mundo europeu ficou dividido entre Estados Unidos da América e Rússia. E aí criaram o Muro de Berlim, aquela coisa toda, e fizeram aquela divisão. E o Brasil teve participação na Segunda Guerra Mundial, tanto beirando o nazismo, como também se desfazendo do nazismo. Mas isso é um papo para outro assunto. Então, qual o interesse que estava em jogo? O Brasil seria um país alinhado à União Soviética, na época, hoje Rússia, ou o Brasil seria alinhado aos Estados Unidos da América? Com esse crescimento do socialismo no mundo, metade da Europa era socialista. Alguns países comunistas mesmo. Mas aí, o que é que houve de interesse dos Estados Unidos nas nossas eleições? Os Estados Unidos da América nunca tiveram o Brasil ou qualquer outro país da América do Sul. Posso até dizer que nenhum país da América, com exceção do Canadá, como não se fosse uma extensão do seu território. Então, o sistema de governo americano, tanto faz democrata como republicano, ele sempre vai olhar o Brasil como uma província, eu não diria rebelde, mas uma província desgarrada do seu seio. Daí então, vários agentes da CIA se infiltraram no Brasil seguindo determinação do governo. Todo mundo endeusa o presidente John Fitzgerald Kennedy. Homem bonito, parecia democrático, mas isso não basta nos Estados Unidos. Existe nos Estados Unidos um interesse, o interesse do sucesso americano, em qualquer parte do mundo. Daí então, esse interesse do governo brasileiro. O Exército Brasileiro, a sua Marinha e a sua Aeronáutica precisavam se modernizar. E o Brasil era um país de parca cultura. Os melhores intelectuais que o Brasil possuía à época eram intelectuais alinhados à esquerda. Celso Furtado, Josué de Castro, Valdir Pires, Danton Jobim, Darcy Ribeiro, e por aí se vai muita gente, talvez até muito mais intelectuais do que esses que eu falei. E aí você tinha quem que você poderia dar um freio no rumo que tomava o Brasil para a libertação das pessoas mais carentes. Não é que os Estados Unidos da América não desejem que os mais carentes se sobressaiam. Eles querem sim. É a chamada direita neoliberal. Então, querem, mas tutelados. Não podem
fazer organização de governo. Apenas podem comer um pouco mais, ter um pouco mais de luxo, de lazer. Luxo não diria, mas de lazer. É assim que funciona o pensamento norte-americano para com o Brasil. Daí então, os Estados Unidos da América tramaram o golpe de Estado que derrubou João Goulart. Primeiro, a tentativa era derrubar Jânio Quadros, que foi o vencedor da eleição. Mas para aqueles que não sabem, a eleição de presidente da República, ela era separada da eleição do vice-presidente da República. João Goulart ganhou a eleição de vice, ou seja, ele não compôs chapa com Jânio Quadros, ao contrário, ele foi vice na chapa de Teixeira Lott, que era o militar nacionalista, e nesses 4 vídeos que eu vou fazer com você, eu vou explicar qual é o papel do general Henrique Teixeira Lott na consolidação dos governos do Brasil. Aí então, Jango estava nessa mesma chapa, só que as eleições eram diferentes. Então, Jânio Quadros derrotou Henrique Teixeira Lott, que tinha o slogan Espada de Ouro, quem tem é o Marechal, Lott, Lott, era assim que era a música dele. Só que Jango disputava com o vice-presidente aliado a Jânio Quadros. Só que Jango ganhou, parece que 2 vezes mais o número de votos. Portanto, ele era legítimo para assumir o governo do Brasil com a saída de Jânio Quadros. Jânio Quadros nunca explicou a ninguém, mas tem gente que sabe porque ele renunciou com 7 meses de mandato. Ele disse, forças ocultas. E as forças eram ocultas mesmo. Eram as forças da CIA, da NSA, que eles chamam assim, do governo norte-americano, que ameaçava o Brasil a todo instante com seus navios de guerra, ou seja, a 4ª Frota. E aí Jânio Quadros resolveu ceder. Jânio Quadros, para quem não sabe, recebeu no Brasil e condecorou Che Guevara. As relações do Brasil com a China, ainda pobre, incipiente, e com Cuba, criaram grande confusão na cabeça do norte-americano, que, como eu disse, tinha e tem o Brasil como extensão do seu território. Daí então se prepara o golpe, mas não se prepara o golpe de última hora. Não se espera 1964. E o Brasil recebeu no seu território mais de 400 agentes da CIA em todos os locais. Na imprensa, nas empresas construtoras, alguns governos simpatizantes de direita, governos estaduais, receberam esses agentes. E por aí se foi a história, crescendo e amadurecendo. Por que eu disse no início do nosso comentário a importância de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Alagoinhas e Ilhéus e Itabuna? Porque essas cidades elegeram prefeitos de linha ideológica de esquerda. Mas, fundamentalmente, eu vou centrar em 2. Francisco Pinto, em Feira de Santana, e José Pedral, em Vitória da Conquista. O embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, vejam, senhores, viajou até Vitória da Conquista com uma escolta muito grande de seguranças. Antes disso, passou em Feira de Santana e teve audiência e uma demorada estada com Chico Pinto, que era o prefeito de Feira. A mesma coisa ele fez em Vitória da Conquista.
Tanto que o prefeito Pedral, que se gabava de dirigir muito bem, pegou o Fusca dele, o Fusquinha que Pedral tinha, e desapareceu com Lincoln Gordon. E a cidade, com o que tinha de polícia militar, saiu desesperada procurando o embaixador, achando que o prefeito tinha dado sumiço no embaixador dos Estados Unidos. Lincoln Gordon presenteou um livro a Pedral, A Aliança para o Progresso, ou seja, o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Mas ele veio conversar com Pedral e dali ele tirar a certeza de que tinha que encaminhar a cassação de Pedral, a cassação de Chico Pinto, a cassação de Vigildásio Sena em Salvador, a cassação do que eu não me lembro o nome do prefeito de Alagoinhas e do prefeito de Ilhéus. E nesse bojo também trabalhava a cassação do prefeito de Ipiaú. Por quê? Porque naquela época o cacau era a maior riqueza que tinha o Brasil, talvez superior ao café. Então, feito isso, você teve a transformação de quando Jango chegou para assumir, os militares já estavam combinados com as orientações norte-americanas para impedir a posse de João Goulart. Só que se tornou impossível pelo fato de João Goulart ter sido muito bem votado e muito querido pelo Brasil. Mas era necessário se fazer um arranjo para que os militares não saíssem dali decepcionados, humilhados, como foram humilhados em 45 e em 56. Mas em 45 foi a questão da derrubada de Getúlio Vargas. E por que eu digo que eles foram humilhados? Porque eles derrubaram Getúlio e em 1950 Getúlio pôde ser candidato e ganhou a eleição com a larga vantagem, derrotando inclusive quem? Um militar. Não é isso? O que é que aconteceu além daí? Aí veio Juscelino Kubitschek. Não havia segundo turno no Brasil, quem tinha mais votos tinha que ganhar. E os militares inventaram a história de que o cidadão precisava ter pelo menos 50% dos votos, mas isso não estava na Constituição Federal, feita ainda, claro, no Estado Novo, que era o que vigorava à época. E aí foi precisa a intervenção daquele que eu estou falando, Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, o que equivale hoje ao ministro da Defesa. Entrou em campo e garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. E os militares ficaram humilhados. Por quê? Porque eles tinham todas as garantias dos Estados Unidos da América. Eles não eram ricos, embora alguns deles tinham casado com algumas meninas da elite brasileira. E o Brasil era um país que tinha medo de militar. O que aconteceu? Começaram a trabalhar diuturnamente a derrubada do governo João Goulart. Só que aí, aqueles agentes da CIA que eu falei, também estavam infiltrados na Igreja Católica. E foi por isso que aquela marcha feita pelos católicos no Brasil, na Cinelândia do Rio de Janeiro, São Paulo. Só que o Brasil era um país extremamente católico naquela época. Talvez 80% da população, 85%, fosse católica. E aí, então, a derrubada caminhava. Por outro lado, os empresários também envolvidos com esses agentes da CIA. E, notadamente, o Globo, o Estadão, o Estado de Minas, o Jornal do Comércio Recife. Não precisava de mais. E eles fizeram com que o governo João Goulart caísse. Com a grande colaboração dos empresários, inclusive empresários de Vitória da Conquista. Mas a CIA também tinha os seus infiltrados.
na Igreja Adventista e na Igreja Batista. Então você completava quem era forte naquele tempo: Igreja Católica, em segundo lugar, Igreja Batista, em terceiro lugar, Igreja Adventista, espalhada no Brasil todo. E essas igrejas faziam o jogo dos norte-americanos. E com isso se encaminhava a derrubada do presidente João Goulart. Eu sei que dói, mas tem gente de Vitória da Conquista que colaborou com a ditadura militar em larga escala, em todos os sentidos que os senhores podem imaginar. E é por isso que, ao alcançarmos 608 inscritos e com a esperança de alcançarmos 1000, nós, vez por outra, vamos discutir assuntos com mais profundidade e explicar necessariamente a você que está me ouvindo e me vendo do outro lado, porque a eleição de 2022 é a mais importante eleição da história do Brasil. Porque nós estamos repetindo o 1960 e o 1962. Podem ter certeza disso. Mas, como eu disse, vou dividir os vídeos e você vai acompanhar. Essa é a primeira parte. E eu vou contar até chegarmos a 2022. Nosso agradecimento de coração aos nossos 608 inscritos. E agradecendo também aqueles que assistem o nosso vídeo e não se inscrevem, porque não dá a importância. Está de vermelhinho lá, escrito inscreva-se. Clique ali e você está inscrito. Mas se você quiser receber a notificação, independente de Paulo Nunes mandar, você aperta aquele sininho e estará nos ajudando e contribuindo para que o YouTube coloque o vídeo do canal do Paulo Nunes na sua primeira página e espalhe o vídeo, considerando conteúdo educativo e elucidador para quem assiste. Bom dia!